Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que cada um de vocês esteja bem, esteja se dedicando, fazendo as atividades, assistindo aos vídeos, tendo aquele compromisso que é tão necessário para a construção do conhecimento e diante da nossa disciplina. Hoje a gente vai ver algo relacionado a misturas e substâncias, entender o que são cada um deles. Assim como também buscar verificar que a matéria é formada por substâncias. E eu espero que vocês assistam o vídeo atentamente, tá certo? E em caso de dúvidas, vocês já sabem, podem me chamar que eu vou estar disponível para esclarecer. Olá, gente, bom dia. Para dar sequência aos conteúdos que a gente vinha estudando, a partir do que a gente já viu em sala de aula, dos exercícios e textos. Hoje eu estou enviando esse vídeo para a gente entender dois conceitos bastante importantes que fazem parte do nosso cotidiano, que faz parte das nossas vidas. E que muitas vezes a gente nem procura entender o que são, mas eles estão ali, presentes. Esses conceitos estão interligados a substâncias e misturas, e que a gente vai tentar entender o que são as substâncias, o que são as misturas e como elas também podem ser classificadas. A gente vai tentar entender que substâncias, para a gente entender o que é substância, a gente tem que relembrar outro conceito, o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então, a partir desse entendimento, a gente pode tentar compreender do que é formado a matéria. A matéria, ela é formada por substâncias, ou por uma substância, ou por uma mistura de substâncias. E aí, essas substâncias, elas são formadas por moléculas, que essas moléculas são formadas por átomos. Então, a gente vai ter os átomos, que vai formar as moléculas vão formar as substâncias, e as substâncias vão formar a matéria. E aí, o que seria substâncias simples e substâncias compostas dentro desse contexto, que é a classificação para as substâncias. Na natureza, dificilmente a gente encontra substâncias simples ou puras, mas isso não quer dizer que a gente não vai encontrar, a gente encontra. E aí, como é que a gente pode entender a formação dessas substâncias simples ou puras? A água, por exemplo, a água potável que a gente consome, ela não é pura. Ela, para ser pura, ela teria que passar por um laboratório, no qual ela ia passar por alguns equipamentos, para no final a gente ter água pura, que é quando a gente vai encontrar a água apenas na sua composição do H2O. A água potável, na sua composição e sua constituição, ela vai ter a presença de sais, por isso que ela não é tida como pura. Tá certo? Então, a substância simples ou pura, ela é formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, o hélio, ele seria formado apenas por um elemento químico. Aqui poderia ser o hélio, como também poderia ser o hidrogênio. E o oxigênio seria formado por elementos químicos do oxigênio. Mas são elementos químicos iguais. Então, essa é a diferença. A substância simples ou pura, ela é formada por elementos químicos iguais. E aí, na sua constituição, pode ser um ou até mais elementos químicos, desde que eles sejam iguais, eles tenham as mesmas características.
Já as substâncias compostas, elas são formadas por elementos químicos diferentes, por átomos diferentes. Por exemplo, a gente teria a fórmula química da água. Ela é uma substância composta, porque ela não é formada apenas por oxigênio, nem é formada apenas por hidrogênio. Ela é formada pelos dois elementos, ou seja, por hidrogênio e oxigênio. E aí a fórmula da água é 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Já o etanol seria formado, e é formado, no caso, por 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, enquanto a substância simples é formada por elementos químicos iguais, as substâncias compostas, ela é formada por elementos químicos diferentes. Então, essa é a diferença entre substâncias simples ou pura e substâncias compostas. E como a gente viu, que eu estava logo no início, comentei, a matéria ela é formada por substâncias e também por uma mistura de substâncias. E a gente vai tentar entender o que são misturas e a classificação entre homogênea e heterogênea. Primeiro, o que são misturas? A mistura, ela se caracteriza por ser composta de 2 ou até mais substâncias. E aí, a partir dessa união dessas substâncias, a gente pode classificar em homogênea ou heterogênea. Na mistura homogênea, a gente vai ter ela formada por a união de substâncias, mas que a gente só vai conseguir ver ela apresentada em uma única fase. É como eu pegasse, por exemplo, o café, o pó do café, o açúcar e a água. No final, eu só vou ter uma solução, no qual vai se apresentar em uma única fase. Eu não vou conseguir ver separadamente na minha mistura o açúcar, o café e a água. Eles vão estar unidos em uma única fase. Assim como, por exemplo, uma mistura de bolo. Quando a gente pega a farinha de trigo, o leite, os ovos, açúcar, a manteiga e une esses ingredientes, a gente não vai conseguir depois identificar onde está cada uma dessas partes. A gente sabe que está ali, que a gente colocou essas substâncias, mas eles vão se apresentar apenas em uma única fase, tá certo? Aqui seria, por exemplo, o exemplo de átomos dos elementos químicos diferentes, as substâncias que formou essa mistura, mas que ela só vai se encontrar em uma única fase. A mistura heterogênea, a gente vai ter a sua diferenciação por ela ter como característica, e a gente consegue identificar visualmente essas características pela formação de fases, que pode ser 2 ou até mais fases. A exemplo da água e o óleo. A gente visualmente consegue ver as fases, um separado do outro, por conta da densidade deles, que é diferente. Outros termos bastante importantes para a gente tentar entender é a solução. A solução, ela é formada pelo solvente e o soluto. O solvente vai ser aquele que dissolve e o soluto, aquele que é dissolvido num solvente, que vai formar aí a solução. E aí, a solução, ela pode ter uma classificação para insaturada ou saturada. De acordo com a concentração e quantidade de solvente e soluto, a gente pode ter a classificação para essa solução entre esses dois termos. Por exemplo, da água com o sal. Se a gente pega a água, que é o solvente, para dissolver o soluto, e ela é totalmente dissolvida,
o soluto é totalmente dissolvido no solvente e ainda conseguimos, no caso, nessa solução, colocar mais soluto para ser dissolvido, a gente vai ter uma solução insaturada. Já assim, na segunda situação, a gente pega um copo com água, que é o nosso solvente também, e coloca o sal, que é o nosso soluto. E a gente coloca uma quantidade maior de soluto do que o do solvente. E vai ficar partículas visíveis desse soluto. A gente vai classificar essa solução em saturada, porque a solução ela chegou à capacidade máxima de dissolução do nosso soluto. E outro termo, e outra questão para vocês perceberem, vai ser a influência da temperatura e da pressão para solubilidade, para poder fazer com que as substâncias se unam. A pressão, por exemplo, vai estar presente no refrigerante, né, o gás carbônico, para dar aquele gostinho maravilhoso do refrigerante. Ele passa por processos, o engarrafamento de pressão, para que o gás, no caso, ele fique ali armazenado, seja na latinha, seja na garrafa. A garrafa, às vezes, ela sofre uma queda, a latinha também, mas o gás vai ter espaço ali, dentro da garrafa e na latinha para o gás. É igual, por exemplo, a gente vê que numa garrafa de refrigerante, seja ela de 2 litros, de 500 ml, o espaçozinho que tem, que é a quantidade de gás que está presente naquele conteúdo. E a questão da temperatura também. Por exemplo, para a gente fazer uma gelatina, para unir a água com o pozinho da gelatina, a gente tem que colocar a água em situações de temperaturas diferentes para unir essas substâncias. Então, retornando à solução que é formada entre o solvente e o soluto, e que o solvente é o que dissolve e o soluto é o que é dissolvido no solvente. E de acordo com a formação de dissolução do soluto nesse solvente, a gente pode chamar a mistura homogênea e solução insaturada ou saturada, certo? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, que eu estarei disponível para vocês, tá? Para esclarecer as possíveis dúvidas com vocês. Espero que tenham entendido, que eu tenha ajudado a facilitar aí a compreensão desses conteúdos.